Bom, olá pessoal, boa tarde a todos. A gente está dando início agora a mais um webinar, agora o nosso webinar de número 18 aqui do ano de 2021. Hoje a gente vai dar sequência a uma discussão que a gente fez lá na primeira série do ano, sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde 4.0 no contexto da Covid-19, né? No primeiro webinar a gente recebeu o professor Carlos Gadelha e também o Felipe Camilla e a Natália para falar um pouco de alguns dos artigos dessa pesquisa que concentra uma série de esforços de pesquisa distintos, seja no Instituto de Economia da Unicamp, no Instituto de Economia da FRJ, na Fiocruz, e que foi alvo, né, de uma publicação especial do Caderno de Desenvolvimento número 28, uma parceria entre a Fiocruz e o Centro Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento. Lá, já desde aquele primeiro momento, né, a gente falou, bom, a gente não vai ter como tratar todas as discussões relevantes aqui sobre desenvolvimento, saúde, mudança estrutural, a pandemia e tudo mais, e a gente deixou a porta aberta ali para a gente fazer um segundo webinar, que irá acontecer hoje. A gente tem o prazer aí de receber os professores José Eduardo Cassolato, Marina Zapiro e Marcelo Matos. Eles vão apresentar hoje aqui, conjuntamente, né, as pesquisas que eles desenvolveram no âmbito desse projeto. O professor José Eduardo Cassolato e a Marina Zapiro, referente ao artigo Novas Tecnologias Digitais, Financiarização e Pandemia de Covid-19, Transformações na Dinâmica Global Produtiva no Papel do Estado e os Impactos sobre o Complexo Econômico Industrial da Saúde. Também foi coautora desse artigo a Maria Lúcia Falcon, mas que não vai estar conosco aqui hoje. E o outro trabalho que o Marcelo vai apresentar fala das transformações e aprendizados da Covid-19 e a dimensão territorial da saúde, né? Pensando aí por uma nova geração de políticas públicas para o desenvolvimento, um trabalho desenvolvido a 8 mãos, também com a professora Helena Laisses, com a Valdênia Apolinário e com o Sérgio Castro, além do próprio Marcelo. Então, sem mais delongas, né, vou passar a palavra para ele, já agradecendo enormemente vocês terem aceitado o convite e estarem aqui com a gente nessa tarde para discutir esses trabalhos. Bom, boa tarde a todos, professor Norberto, professora Lídia e demais participantes. Queríamos agradecer inicialmente o convite que vocês fizeram a nós para a gente apresentar um pouco algumas das discussões que estamos fazendo no bojo desse projeto. Então, vou até pedir desculpas ao Norberto e à Lídia, porque isso foi uma decisão puxada por mim, por nós quatro, digamos assim. A gente não vai falar apenas dos textos do Caderno de Desenvolvimento, mas a gente queria tocar um pouco, inclusive explicar bem rapidamente a dinâmica dessa pesquisa que já foi introduzida pelo professor Carlos Gadelha há algum tempo atrás, né? Então, a dinâmica vai ser um pouco diferente. Eu vou fazer uma locução inicial, em termos mais gerais, passando para a professora Marina, que vai complementar e aprofundar uma série de pontos. Depois eu volto. Infelizmente, a professora Helena Lastes, que deveria estar conosco aqui, ela está com uma virose grande. Até ontem a gente estava preocupado que podia ser uma Covid, mas já fizemos os testes, está tudo tranquilo, mas ela está sem condições de participar. Então, a gente acertou aí que eu vou, como coordenador da pesquisa no âmbito do IE, eu vou fazer uma locução inicial do tema 2, que é esse que você se referiu, e depois o professor Marcelo Matos conclui. A gente espera, não sei o tempo que você nos dá, mas, por favor, Norberto, nos alerte aí se estivermos passando muito, porque, como sempre, a gente costuma falar demais, entende? Não, fica tranquilo, à vontade. Eu sempre me lembro de uma frase de um intelectual latino-americano, César Vallejo, que dizia o seguinte: busco dizer muchísimo e me atolo. Então, essa é uma característica de nós acadêmicos, e a gente espera não se atolar um pouco aqui, mas já de cara eu queria dizer que
particularmente para o pessoal da pós que está aí, se houver interesse em detalhes sobre o andamento dessa pesquisa, por favor, envie e-mail para mim, para a Marina, para o Marcelo, a gente terá muito prazer em interagir. Tá? Então, Marina, por favor, você vai me ajudar aí, que você está com a... Deixa eu acertar aqui o meu, porque eu estou com um modo aqui que está me atrapalhando um pouco a visão, mas tudo bem. Vamos lá. Quer dizer, o primeiro ponto que eu queria salientar, esse é um projeto que é interessante, que ele foi formatado exatamente no final de 2019, janeiro de 2020. Quer dizer, a ideia, o professor Carlos Gadena, que coordena o projeto como um todo, é um projeto grande, como você citou, né? No Caderno de Desenvolvimento tem 12 artigos, e, portanto, são mais ou menos 12 grupos que estão trabalhando conjuntamente, né? E aí, a formatação desse projeto, evidentemente, antecede o Covid-19. Né? Ela era pensada muito no contexto que a gente vivia, no caso brasileiro, e no quadro mundial naquele momento, né? E a ideia era refletir para a Fundação Oswaldo Cruz e dar insumos para como é que ela devia se posicionar, estruturar políticas mais amplas e ações específicas, tendo em vista essas transformações que ocorrem em escala global. Então, fundamentalmente, o projetão tem 4 eixos. Né? O primeiro eixo é um eixo de cenários, mas não tem nada a ver com perspectiva tecnológica, não. Quer dizer, cenários do ponto de vista qualitativo, é pensar um pouco as transformações ocorrendo no mundo, né? E o impacto que as tecnologias digitais, né? Da chamada quarta revolução industrial, o nome que eu não gosto, todo mundo sabe, como não gosto também de indústria 4.0, mas virou moda e a gente tem que dialogar com a moda, quer gostemos ou não. Entende? Mas esse é um debate interessante. Né? Então, ele inicia com cenários, ele tem uma série de... O eixo 2, uma série de outros estudos que tentam compreender a dinâmica sistêmica do que o professor Gadelha nomeou complexo econômico e industrial da saúde, em várias dimensões que estão colocadas nesse slide. Entende? Quer dizer, eu não vou entrar em detalhes com relação a ela, é só para mostrar que tem uma complexidade relativa. Né? A gente vai desde o papel do Estado, o que é o Estado, o papel que ele tem, entende? Tentar pensar na dinâmica produtiva e tecnológica, a questão de emprego e trabalho, que é uma questão fundamental no quadro atual, etc., etc. Né? Um terceiro eixo, que é o da dinâmica, né? E a gente, evidentemente, que tem um eixo, este sim, pensar um pouco para frente, que é um eixo que a gente pensa o futuro da saúde frente a essas tecnologias digitais que elas estão colocadas aqui, e que, sem dúvida, tendem a alterar significativamente a forma de organizar a produção, o impacto sobre o emprego, sobre a sociedade como um todo. E essa é uma parte mais propositiva que a gente irá um pouco mais para frente. O próximo, Marina, por favor. Ele tem, em princípio, 3 fases. Né? Quer dizer, a primeira fase ela iniciou-se final de maio, começo de junho de 2020, ela foi até dezembro, e é sobre essa fase que a gente vai falar. O artigo específico que saiu no Caderno de Desenvolvimento ele foi finalizado em agosto, né, a primeira versão. Passou por revisões, etc., né, mas o relatório da primeira fase é muito mais rico do que o artigo, e ele está dentro da Fiocruz, sendo editado para ser parte de um livro que será publicado pela editora da Fundação Oswaldo Cruz. Né? A gente está no meio de uma segunda fase, que é uma fase em que a gente parte a partir de provocações de vários lados, né? Com a ideia de pensar fora da caixa. Então, vamos tentar tirar aquele chapéu tradicional que a gente tem de economista industrial, ou da tecnologia, ou de economista como um todo, e vamos pensar de uma forma diferente. Não vamos falar dessa segunda fase hoje aqui, não. Né? É uma fase que está em andamento, as pesquisas estão andando. Né? Evidentemente que a gente vai tocar um outro exemplo que ajudam nessa direção. E teremos uma terceira fase que está prevista para iniciar em março de 2022, que a gente não tem ainda uma sinalização como é que ela vai acontecer, mas, sem dúvida, vai ser a fase, talvez, do filé mignon desse projeto. Tá? O próximo, Marina, por favor. Bom, dentre esses 4 eixos, né, e os vários temas, a gente tem 3 temas
que são coordenados por professores do Instituto de Economia. Quer dizer, são de uma forma conjunta. Eu coordeno esses 3 temas como um todo, além de coordenar o tema 1, como você falou, tem a professora Marina Shapiro e a professora Maria Lúcia Falcão, que está, no momento, na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha. O tema 2 é coordenado pela professora Helena Lastes, que tem os professores Marcelo Matos, aqui no nosso instituto, que está conosco hoje, e mais Valdênio Apolinário, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e o Sérgio Castro, que é da Católica de Goiás. E também temos um tema 3, que eu acho importante, talvez para uma próxima apresentação, que é fundamental, que toca num aspecto muito importante, particularmente nessa discussão público-privada que foi colocada ali pelo Norberto no início, e que tem a ver com a questão das finanças públicas. Quer dizer, como é que a gente vê o financiamento, tanto não só do SUS, mas de todas as atividades voltadas à saúde. E também tem um artigo da professora Esther Dweck, que trabalha com 2 outros professores, uma professora Maria Fernanda Cardoso de Mello, que é da FECamp, lá em Campinas, e o doutor Bruno, que fez doutorado conosco aqui, que está em Brasília, trabalhando exatamente nessa área. Então, vamos tocar um pouco nos eixos 1 e 2. Eu vou iniciar um pouco falando do tema 1, que se refere basicamente à dinâmica global de produção e inovação, papel do território dos Estados nacionais. Então, a ideia é pensar um pouco as transformações que ocorreram no capitalismo global nos últimos 20 anos, tanto do ponto de vista político, mas particularmente do ponto de vista econômico, centrada na questão produtiva e de inovação em stricto sensu. Então, ela parte de algumas discussões feitas no âmbito do grupo como um todo, e coloca, pensando na pandemia, quer dizer, que ela é uma crise aguda, a gente está no meio dela ainda, eu sou daqueles que acham que não tenho como dizer se ela vai terminar, quando ou não me considero suficientemente capaz para isso, mas é uma crise aguda que é colocada no bojo de uma crise crônica, que é uma crise crônica que está detalhada não só no artigo meu da Marina da Lúcia, mas em outros no próprio Caderno de Desenvolvimento, em que ela mostra um pouco a evolução de certas variáveis da economia global. A professora Marina vai entrar em detalhe em alguma dessas coisas. E, fundamentalmente, elas se referem a uma estagnação significativa do produto global, do PIB global, e uma diminuição do grande propulsor da globalização, que é o comércio internacional. A gente sabe que na fase mais áurea da globalização, que a gente poderia sinalizar até a crise de 2007, 2008, o produto global crescia relativamente baixo, comparado com períodos anteriores, mas o comércio internacional crescia pelo menos o dobro. E isso se inverte a partir de 2007, 2008, como a gente tem alguns dados que podemos mostrar depois. Você tem uma questão brutal de redução do investimento produtivo em stricto sensu, que é muito associado por diversos autores que a gente trabalha nos textos, que é muito vinculada à forma como a financiarização vai se apoderando digamos assim, de todas as estratégias público-privadas nos últimos 20 anos, e também marcada pelo aumento brutal da desigualdade, que ficou epitomizado pelo célebre livro do Piketty de 2013. Quer dizer, não é à toa que o Piketty, por exemplo, só para dar um exemplo, no Fórum de Davos, se não me engano, em 2013, ele foi tomado pela discussão do Piketty da desigualdade, e no ano seguinte o Schwab, muito inteligentemente, ele inverte o jogo do debate e fala: olha, o futuro está na chamada indústria 4.0, o que quer que seja isso. Mas isso é para debate também. Então, o segundo ponto a ser lembrado no início é que essas alterações elas ocorrem fundamentalmente através, basicamente, das estratégias globais, ligadas à globalização das grandes empresas transnacionais, cada vez mais capturadas pelas finanças, junto com os Estados nacionais. E a gente tem uma discussão no texto e também no projeto dessa relação, que é uma relação complexa, complicada do ponto de vista da dinâmica produtiva e do impacto das políticas públicas, particularmente da industrial tecnológica, entre os Estados nacionais. Eu falo dos países mais avançados, mas a gente tem algumas evidências, inclusive em alguns países asiáticos, como o Japão, por exemplo, em que os Estados vão sendo
gradualmente subordinados à lógica de Wall Street e da financiarização, e que tem, como volto a dizer, impacto significativo antes da pandemia, durante, e eu poderia dizer hoje em dia, até o momento atual. Né? Então, e ao mesmo tempo, evidentemente, o Estado sofre essa questão que o Marcelo estava colocando antes do nosso início do debate aqui, na capa de uma revista, cujo nome eu não gosto muito de citar aí, né? Mas que coloca sempre a ideia de que o Estado é o grande malfeitor, entende? Mas que leva, de fato, à retirada do Estado do seu papel de provedor do bem-estar social, né? Em uma série de atividades com impacto significativo e, particularmente, nos gastos públicos em serviços sociais, inclusive saúde e educação, como a gente sabe muito bem no caso de nós da universidade, né? E que passa por uma privatização que em si só, evidentemente, não é um problema, mas a forma como ela se dá é objeto de discussão, e terceirização de atividades fim e meio. Próximo, Marina, por favor. Bom, isso eu já falei um pouco, né, mas sobre o que está colocado nesse Estado, mas o ponto aqui, só vou reforçar o que estava no anterior, é que o Estado passa a ser capturado. Não é a primeira vez que ocorre isso no capitalismo, a gente tem evidências, né, do século XIX, né, e mesmo períodos que precederam a crise de 29 nos Estados Unidos, tem muito artigo que discute essa questão também, mas que no quadro atual ela adquire uma característica muito importante. O texto tenta discutir um pouco as implicações para a política pública dessas mudanças que ocorrem no quadro global. O próximo, Marina, por favor. Bom, a gente discute no texto, e é importante para a pesquisa como um todo, né, o fato que tem voltado ao debate muito grande das políticas industriais e de inovação. Né? Quer dizer, há uma discussão interessante até que tem muita gente que diz que os países mais avançados esqueceram a política industrial e inovação nos últimos 20 anos. A gente não compactua com essa ideia, não. A gente acha que elas continuaram, né, sob outras formas. Né? O que a gente tenta apresentar a argumentação no texto é que a eficácia de uma política, e talvez quando a Marina apresentar alguns dados fique mais claro isso, a eficácia dessas políticas na dinâmica produtiva e inovativa dos próprios países capitalistas avançados, eu me refiro basicamente à Europa Ocidental, Estados Unidos, mas Canadá, sem dúvida também, o G7 como um todo, né? A eficácia é que é, digamos assim, prejudicada. Né? Então, basicamente, uma ideia, em vários casos que são levantados no texto, né, em que as privatizações são colocadas muito mais como exercício ideológico do que como um fato de ineficácia do Estado. Né? O caso da Espanha em saúde é absolutamente importante nessa discussão. Né? Quer dizer, havia um consenso, há um pouco mais de 10 anos atrás, que a política de saúde espanhola, fundamentalmente pública, ela era altamente eficaz, né? E era eficiente também, né? Quer dizer, em termos de gasto público, em termos de gasto, mas houve uma pressão muito forte da União Europeia, em termos ideológicos, que levou à privatização, que tem impactos significativos, como a gente tenta discutir em alguns textos. Né? E você tem também o fato de que você tem, não é a privatização da atividade de saúde, mas também é a própria forma de organizar a relação do contribuinte, do ser humano, nós todos, com a saúde, que passa por uma alteração significativa. Né? Quem gosta de cinema como eu, lembra sempre do filme do Ken Loach, Eu, Edward Blake, que é um exemplo típico desse tipo de alteração que ocorre dessa maneira. Né? O texto e o projeto tem vários exemplos de privatizações, entre aspas, que levaram, digamos assim, a muita ineficácia. Não vou entrar em detalhes aqui agora. Quem quiser, está um pouco documentado no texto. Quer dizer, talvez o mais interessante para o debate atual é o que foi evidenciado no caso dos próprios Estados Unidos, né? Que tem as maiores multinacionais em equipamentos médicos, inclusive, particularmente a empresa chamada Medtronic, né? Que tem uma política de compras públicas azeitadíssima de décadas, né? Para a saúde, né? Para a montagem de estoques nacionais, etc., e que se viu com uma falta brutal de
de ventiladores tendo que tomar medidas significativas. Né? Então, tem várias evidências que eu não vou precisar entrar em detalhe. Próximo, Marina, por favor. Então, essas mudanças na financiarização, elas estão colocadas de diversas maneiras. A gente usa muito o trabalho do professor William Lazonic, que nos brindou com um webinário há um tempo atrás, e que discute muito em detalhe vários casos, inclusive alguns casos da saúde. Né? Alguns relatórios do Congresso norte-americano, que examinaram casos de extrema ineficiência de grandes empresas norte-americanas, como a Boeing, por exemplo, né? Ou a própria área de saúde, eles dão muitos exemplos desse tipo de ineficácia. Então, inclusive, tem uma literatura crescente nos Estados Unidos que fala em acquisition killers ou innovation killers, quer dizer, o fato de que pequenas startups, quando começam a colocar a cabeça para fora, elas são compradas por grandes empresas transnacionais para simplesmente os seus projetos inovadores serem colocados na gaveta. Tem exemplos no texto e tem exemplos que a gente pode discutir se houver interesse nesse debate. Então, a ideia do retorno da política industrial é um pouco isso. Ela nunca deixou de existir. Ela toma formas diferentes. A partir da crise de 2007, 2008, ela volta como um elemento central e a política comercial volta como elemento central da política industrial. E a política da indústria 4.0, a gente tenta trabalhar um pouco no conceito de que ela, de fato, a indústria 4.0, que já não é uma novidade mais, se fala nessas chamadas tecnologias digitais há pelo menos 12 anos. Né? A China tem programas voltados à chamada indústria 4.0 desde 2008, a partir da crise de 2007, 2008. A gente tenta debater um pouco essa questão de modernização ou revolução, e o próximo slide talvez ajude a gente a compreender um pouco isso. Né? A gente usa muito a ideia do professor Freeman, que num texto clássico, quando ele discute as mudanças de paradigma, né, ele coloca claramente a ideia de que o paradigma anterior tem muitos mecanismos de lock-in, né, e tem muita inércia, que, portanto, para você romper, o Estado é absolutamente fundamental. E a gente vê isso na indústria 4.0 de uma forma muito clara. Né? Então, a argumentação, com alguns exemplos da área de saúde, ela segue muito, no caso norte-americano, o que está colocado num artigo extremamente interessante do Dami Acemoglu, do MIT, né, no Cambridge Journal of Regions Economy and Societies, chamado The Wrong Kind of Artificial Intelligence and the Future of Labor Demand. Ele tem exemplos de saúde muito interessantes e a argumentação dele é que o tipo de inteligência artificial sendo desenvolvido pelo Sistema Nacional de Inovação norte-americano, o termo que ele usa em inglês é de so-so, é mais ou menos. Por quê? Porque é simplesmente voltado a minimizar custo de curto prazo, né, e substituir trabalho por robô. Tá? E, portanto, a gente vê a questão, o exemplo que ele toca muito na questão da produtividade, né, quer dizer, a gente tem de volta, 20 anos depois, a célebre paradoxo da produtividade que nos foi trazido pelo Solow quando ele ganha o Prêmio Nobel há mais ou menos 25 anos atrás. Né? O próximo slide, por favor. Né? Então, a gente vai discutir muito preliminarmente nesse texto, mas no relatório do final de dezembro a gente avança mais, e estamos avançando num detalhe maior nesse momento atual, de diferentes políticas levando a diferentes resultados. Né? Esse quadro que é colocado aqui, que está no nosso relatório final, ele é adaptado de um trabalho do Banco Mundial. O Banco Mundial é interessante esse trabalho, por quê? Porque ele reconhece que a China lidera as tecnologias da indústria 4.0 no que ele chama de tecnologias transacionais informacionais. Né? E a China domina mais ou menos 45% do mercado global de plataformas de comércio eletrônico, redes globais, e numa série de áreas. Né? A gente tem exemplo de cidades inteligentes, novas rotas da seda, onde o Estado está um pouco por trás. Né? Quer dizer, você tem um avanço significativo no uso de inteligência artificial. Né? Recentemente, alguns autores chegaram também à mesma conclusão e disseram o seguinte: olha, a China mostrou com a sua reação rápida, eficiente, à pandemia, né, e restringindo ela de uma forma significativa, quer dizer, o número de casos e óbitos da China é absolutamente impressionante, comparado com os Estados Unidos, com o Brasil e com outros países, né, mostrando como esses artigos tentam
argumentar exatamente na mesma direção, dizendo que, olha, a revolução da indústria 4.0 já está avançada na China. Esse é um trabalho que está em construção, a gente está trabalhando nessa fase atual do relatório, tentando ter um pouco mais de evidências do que estão nos relatórios anteriores. Tá? O próximo, Marina, por favor. Bom, fundamentalmente, né, a gente chega a discutir muito preliminarmente no caderno de desenvolvimento, mas mais detalhadamente no relatório do final de dezembro do ano passado, esse que não foi publicado ainda, né, a gente discute um pouco, estamos aprofundando no quadro atual, as propostas de política na pandemia. Né? Então, não vamos discutir ela em detalhe, porque senão ficamos aqui o tempo inteiro, mas todos sabemos do enorme esforço que está sendo feito. Tem o FMI mostra claramente como esse esforço é superior a 2007, 2008, apesar de que no quadro atual a recuperação está cada vez menos rápida do que aquela da crise de 2007, 2008. Quem leu o último relatório do FMI de outubro percebeu que ele baixou todas as estimativas de crescimento da economia, né? E, portanto, a gente tenta trabalhar um pouco nessa discussão da lógica da implementação, da definição das políticas e os problemas que estão permanecendo de implementação dessas políticas. Né? Quem tem acompanhado o debate nos Estados Unidos sabe claramente isso. Ninguém pode ser contra o programa Biden, que é um tremendo programa de intervenção do Estado para minorar e tentar resolver uma série de problemas da infraestrutura até a parte social, né? Mas que está há 10 meses sendo discutido de forma muito difícil no Congresso norte-americano e sendo objeto de debate há muito tempo. Ontem mesmo a gente fez um debate sobre o mesmo assunto, no caso europeu, pegando o caso de Holanda e Bélgica, e vimos que a situação é exatamente igual. Né? Quer dizer, tem as mesmas brigas políticas da extrema-direita com os partidos de centro em ambos os países, né? E a discussão segue da mesma maneira. Então, problemas políticos existem de uma forma muito grande, os conflitos entre Estado Nacional e território não são características apenas do caso brasileiro, eles ocorrem em praticamente todo o universo dos países ocidentais, né? E não se foi dado ainda a devida atenção a essa questão da predominância e permanência dos interesses do chamado mercado, né, Wall Street, falando de uma maneira bem ampla, sobre a forma como as políticas vão sendo implementadas. Né? Marina, acho que agora você é que entra, se não estou equivocado aqui. Né? É sim. Agora é minha vez. Bom, depois desse panorama geral que o Cassolato fez em relação ao trabalho que a gente está desenvolvendo no tema 1, eu vou destacar alguns pontos que a gente avançou e que estão colocados no artigo do Caderno de Desenvolvimento e já apontar para alguns dos desenvolvimentos que a gente está fazendo na segunda fase. Então, vou repetir alguns pontos que são importantes para poder entrar nos dois temas principais que eu vou trabalhar aqui. O Cassolato já mencionou, a gente observou, né, tentando caracterizar essa nova dinâmica global de produção e inovação, a gente identificou o avanço do processo de financiarização, com o crescimento dos investimentos, uma boa parte de caráter especulativo em ativos financeiros acima da produção real e do comércio global. Vou mostrar uma figura que está colocada lá no nosso artigo que ilustra isso, e claramente uma queda no investimento em atividades produtivas e desindustrialização. Quer dizer, esse processo de financiarização ele drena, né, os investimentos produtivos para atividades financeiras, em geral, de ordem especulativa. Baixo crescimento real do PIB e do comércio global, então, como o Cassolato mencionou, uma redução na taxa de crescimento do comércio global, e um traço, que é um dos pontos que eu vou, esses dois últimos pontos que eu vou desenvolver um pouco mais, que é objeto da minha parte, né, da parte que me cabe na segunda fase do projeto, que é o aumento do protecionismo, né, e o aumento do uso da política comercial no âmbito ou como instrumento das políticas industriais e de inovação mais recentes, e algumas mudanças nas cadeias globais de produção, das cadeias de produção globais, que também têm impacto no papel do Estado, nas características que a gente identifica nesse, entre aspas, novo papel do Estado.
Esse gráfico mostra esse descolamento, né, dos fluxos, do crescimento dos fluxos financeiros globais, como percentual do PIB, e do crescimento do comércio mundial, nessa boca de jacaré que se abre, que já foi comentada. Aqui também a gente observa a relação do crescimento do comércio global com o crescimento do PIB global, né, e esse movimento, né, de redução, esse fato, né, que está apontado, né, de redução da taxa de crescimento do comércio global num período pós 2007, 2008. E do ponto de vista das políticas industriais de inovação no novo milênio, né, e como fazendo parte desse novo contexto de produção, novo contexto global de produção e inovação, isso está muito bem desenvolvido no artigo. O que caracteriza, né, o que marca a evolução dessas políticas primeiro, né, o reconhecimento da importância do conhecimento como elemento-chave para o desenvolvimento econômico. Isso está baseado, né, está evidenciado nos relatórios do Banco Mundial de 98 e 99, que chama atenção para a importância do conhecimento e para a importância de que as políticas públicas, de que os estados nacionais, de alguma maneira, incentivem o desenvolvimento do conhecimento, ainda que, né, de forma muito baseada, né, muito esse reconhecimento da importância do conhecimento nas políticas de uma forma muito neoliberal ou neoclássica, né, se a gente pode dizer assim. A partir daí, os países, de alguma maneira, isso a gente observa até no Brasil, né, no final da década de 90, há uma retomada, né, a partir da criação dos fundos setoriais, da política dos recursos, pelo menos para a política de inovação, baseado nessa ideia de que é importante promover o desenvolvimento do conhecimento. A adoção de políticas chamadas sistêmicas, isso está muito desenvolvido, a gente não tem tempo de trabalhar isso aqui, a gente trabalha isso, inclusive, nos nossos cursos, né? Mas políticas que se dizem baseadas numa perspectiva, numa abordagem de sistema de inovação, mas que, no fundo, são políticas baseadas no modelo linear, né? E principalmente a política da União Europeia, que é conhecida como a Estratégia de Lisboa, e que trazem como instrumentos principais medidas fiscais e creditícias e medidas de estímulo e de fomento da interação entre universidade e empresa. Então, são instrumentos eminentemente baseados no modelo linear, ainda que a política se tivesse nos seus documentos, se propondo a seguir o modelo ou abordagem de sistema de inovação. Além disso, a gente observa também uma transformação da lógica das novas políticas industriais, que passam a ser cada vez mais projetadas para se ajustar a um ambiente de liberalização, subordinando-se aos ditames da financiarização. Então, essa dimensão de atuação dos Estados no processo de desenvolvimento produtivo e inovativo, ela passa a obedecer à lógica da financiarização, né? Ela passa a se adequar a um ambiente de liberalização e obedecer à lógica da financiarização, trazendo diversos obstáculos para a promoção efetiva do desenvolvimento produtivo e inovativo. E como tendências mais recentes, que a gente identifica no nosso texto, e que aí a gente vai avançar na segunda fase, a gente percebe o que o Cassolato já mencionou, já avançou um pouco, que são políticas voltadas para a difusão, né, para a geração e difusão das tecnologias associadas à indústria 4.0, o aumento do protecionismo e o processo de reshoring, que esses dois eu vou trabalhar um pouco mais nos próximos slides. Tá? Então, essa dinâmica global de produção e inovação nas últimas 3 décadas, ela é caracterizada por um novo padrão de produção global, que é marcado pela dispersão mundial da produção com integração funcional das atividades econômicas, que todo mundo já conhece, já
ouviu falar, que são as cadeias globais de valor, mas que num período mais recente, principalmente a partir de 2010, e um movimento que aparentemente está sendo acentuado nesse período de pandemia e pós-pandemia, é um processo de reorganização dessas cadeias globais de valor, que vem sendo chamado de reshoring, né? Que todo mundo também já deve ter, de alguma maneira, tido contato com esse conceito. Então, a gente tem, né, que já foi bastante mencionado também, o aprofundamento da globalização dominada pelas finanças e as estratégias das grandes corporações transnacionais, avanço da financiarização e queda do investimento nas atividades produtivas e inovativas. E aqui a gente acabou que na nossa organização dos slides ficou um pouco confuso. O que eu quero mencionar um pouco mais em detalhe são essas tendências mais recentes das políticas industriais de inovação que a gente mapeou, identificou e está desenvolvendo, avançando um pouco mais na segunda fase. Então, primeiro, a gente observa, né, como dentre essas principais tendências das políticas, a articulação entre as medidas de proteção à indústria local com outros mecanismos, como a utilização do poder de compra do Estado, com foco nas empresas de propriedade local, excluindo as empresas controladas pelo capital estrangeiro. Então, uma característica das políticas industriais de inovação, num período mais recente, dos países mais avançados, é essa de implementar instrumentos, uma grande parte desses instrumentos no âmbito da política comercial, voltados para a proteção da indústria local, né? E articulando essas medidas de proteção à indústria local com a utilização do poder de compra, que não é uma novidade, porque os países avançados, né, utilizam esse instrumento de política implícita já há muito tempo, mas essa articulação ela vem se fortalecendo no período mais recente, e com foco sempre nas empresas de propriedade local, né, e com esse esforço, né, de proteger e de contemplar, focar os instrumentos nas empresas nacionais, excluindo as empresas estrangeiras. A adoção das políticas de inovação voltadas à incorporação das novas tecnologias, que mais uma vez já foi mencionado, e o uso da política comercial para proteger a indústria local, associada a medidas voltadas ao reshoring, que nada mais é do que a realocação de atividades manufatureiras para o mercado doméstico, ou mercados mais próximos, né? Alguns autores estão trabalhando a ideia de nearshoring, né? Que antes foram transferidas para fora. Então, o reshoring seria uma reversão do processo de offshoring, né? À medida que nas últimas décadas as grandes empresas multinacionais passaram a transferir parte das suas atividades manufatureiras para países menos desenvolvidos e com menor custo de produção, esse processo, então, estaria sendo, de alguma maneira, pelo menos estaria ocorrendo um esforço no âmbito dessas políticas voltado para a reversão desse processo de offshoring. Em relação ao protecionismo, que é um ponto que a gente está desenvolvendo com mais detalhe, a gente observa que no período pós-crise de 2007 e 2008, os países mais desenvolvidos passaram a adotar um conjunto de medidas protecionistas que tiveram impactos significativos no comércio mundial. Essas medidas, né, que alguns trabalhos chamam de novo protecionismo, né, e aí a gente usa muito as informações de um think tank do Reino Unido chamado Global Trade Alert, eles se propõem, né, a oferecer um contraponto às evidências apresentadas por organismos internacionais, principalmente os World Investment Reports, na medida em que esses relatórios, né, os organismos internacionais, afirmam que não estaria ocorrendo uma volta ao protecionismo em função da implementação das regras e convenções internacionais e as regras da OMC, que regulam as políticas que afetam o comércio internacional. Mas o que efetivamente esses dados mostram é que há um crescimento do protecionismo através de medidas protecionistas, né, através do aumento da adoção de medidas protecionistas em favor das firmas locais. Também, né, se observa que é um protecionismo diferente do tradicional, né, daquele que apenas limitava ou majoritariamente se destinava a limitar as importações, e está voltado à promoção das exportações e outras medidas. Além disso,
nesse sentido, né, essas medidas protecionistas ou restritivas, como é classificado por essas publicações, observa-se o aumento do número de medidas que são desfavoráveis ao estabelecimento e operações de investimento direto estrangeiro e firmas estrangeiras, e afirma-se que as firmas que operam internacionalmente têm observado milhares de intervenções de políticas a favor de suas rivais locais. Então, o que esses números vão mostrar, e aí que eu já vou colocar, ilustrar isso, né, com as informações que a gente destaca lá no trabalho, lá no artigo do Caderno de Desenvolvimento, que vai até 2018. Né? O que a gente observa aqui? Essas barras, né, laranja, amarela e verde, elas mostram as medidas restritivas adotadas pela Alemanha, Estados Unidos e China, e, do outro lado, né, as barras azuis, cinzas e azul escuro, né, azul claro, azul escuro e cinza, mostram a adoção de medidas liberalizantes por parte da Alemanha, Estados Unidos e China. Então, a gente observa um aumento significativo até 2018 das medidas restritivas em relação às medidas liberalizantes. 2019 e 2020, a gente tem que analisar separadamente, porque são os anos... 2019 tem, né, algumas especificidades, e 2020 é o ano da pandemia. A gente trabalhou esses dados, acho que eu não vou gastar muito tempo aqui, mas só para mostrar, a gente está tentando analisar, né, e aprofundar a análise desses dados, que são dados sobre as medidas restritivas, e classifica as medidas restritivas nos seus vários tipos de medidas, mas a gente não tem tempo aqui de desenvolver, da maior parte dos países, inclusive mostrando, né, quais são os setores mais afetados por essas medidas, quais são os países mais afetados. A gente fez várias classificações, isso aí já faz parte da segunda fase do projeto, né? Mas, por exemplo, os 10 setores mais afetados pelas intervenções restritivas dos países do G7, né? Então, a gente observa que são, primeiro, o setor mais afetado por essas medidas são produtos de ferro e aço. Se a gente pegar em termos de países mais afetados pelas medidas restritivas dos países do G7, a gente observa que, obviamente, a China aparece em primeiro lugar, e várias outras informações interessantes que a gente está discutindo. A gente também fez alguns cortes diferenciados por tipo de medida, mas eu vou avançar aqui mais rapidamente, porque eu acho que a gente não tem tempo, né, para o Marcelo poder apresentar o tema 2. Então, em relação, né, isso, uma grande tendência que a gente está analisando tem a ver com protecionismo, com o aumento do uso da política comercial para promover, né, para contribuir para o desenvolvimento produtivo e inovativo. E a outra tendência que a gente está discutindo, e que é uma tendência recente, né, e que tem, por um lado, avançado e, por outro lado, encontrado um conjunto de obstáculos, digamos assim, né, para o seu avanço, é esse processo de reshoring, né, esse processo das empresas multinacionais, apoiadas pelos estados nacionais, trazerem de volta etapas da sua produção, do processo de manufatura, que antes haviam sido transferidos para os países com menores custos de produção. Então, esse processo se dá no contexto da reorganização e da reconfiguração das cadeias globais de valor, marca, né, uma mudança nas estratégias das empresas multinacionais, que, juntamente com as políticas industriais e de inovação dos países desenvolvidos, estimulam a internalização das atividades antes desenvolvidas, né, ou desempenhadas em outros países. E, como fatores impulsionadores desse processo de reshoring, a gente percebe, como um deles, né, o primeiro, a redução do crescimento do comércio internacional, né, são fatores interrelacionados. Né? Então, o comércio internacional ele passa, né, a crescer a taxas menores do que nos períodos anteriores, e isso, de alguma maneira, né, contribui para esse processo de reshoring. A necessidade de internalização de determinadas etapas do processo produtivo antes deslocadas para países com menores custos. E aí, né, na raiz desse processo, a gente identifica como uma das hipóteses para isso, né, mas isso realmente a gente está discutindo e pesquisando, né, a importância da reaproximação
das atividades manufatureiras, das atividades de pesquisa e desenvolvimento e atividades inovativas em geral. Quer dizer, isso a gente faz, inclusive, essa discussão a gente faz à luz do conceito da abordagem que a gente trabalha de sistema de inovação, que existe uma limitação nesse processo de fragmentação que caracterizou, né, o avanço das cadeias globais de valor, que é essa separação entre atividades manufatureiras e atividades inovativas. Quer dizer, o processo de inovação ele é um processo que ele está ligado, de alguma forma, com a atividade produtiva. Então, essa discussão a gente faz no âmbito da teoria e, de alguma maneira, em alguns trabalhos, em alguns artigos que a gente está usando, isso já aparece como uma das razões que está a importância de reaproximar as atividades manufatureiras das atividades inovativas. Além disso, também um outro fator que é muito importante nesse processo é que, até como reflexo da pandemia da Covid, né, ficou muito claro que é importante reduzir a dependência de bens produzidos no exterior em setores estratégicos. E é importante, é necessário a busca, né, e a obtenção de autossuficiência, né, ou de uma certa independência na produção de produtos que são essenciais e que são estratégicos, principalmente associados à saúde, dentro dos países, né? E que essa organização da produção em torno das cadeias globais de valor, ela eventualmente representa um obstáculo, né, a essa redução da dependência e essa autossuficiência. Como objetivos, então, dessa estratégia, a gente observa, como já foi falado, a reaproximação das tarefas manufatureiras das atividades inovativas, a adoção de tecnologias digitais que, em geral, estão disponíveis nos países de origem, uma ideia de digitalização da produção, então, todo esse processo de difusão das tecnologias associadas à indústria 4.0 e as políticas voltadas para isso, também, de alguma maneira, estimulam o processo de reshoring, né? Como se as políticas industriais de inovação dos países mais avançados estivessem caminhando, de alguma forma, no sentido de promover e estimular essa digitalização da produção, que, de certa forma, né, acaba levando à construção e criação das chamadas fábricas inteligentes nos países sedes das multinacionais e, com isso, promovendo o fechamento de antigas linhas de produção. Também como objetivo associado a essa estratégia de reshoring, a gente observa pressões sobre a qualidade dos produtos e processos, que estão, em geral, associadas às questões ligadas aos requerimentos de sustentabilidade ambiental e social. Então, toda essa ideia, né, da importância das políticas voltadas ou que contemplem os requerimentos de sustentabilidade ambiental e social também, de alguma maneira, contribuem para o processo de reshoring, né, e aumento, inclusive, aumento da pressão por parte dos consumidores, né? Então, isso também estimula as empresas multinacionais ou pode estimular a trazer de volta etapas dos seus processos de produção. E, finalmente, um outro objetivo é a criação de emprego, né, o aumento da criação de emprego nos países de origem das grandes multinacionais, estimulando esse esforço de trazer de volta etapas dos processos de manufatura. Em relação ao papel do Estado, né, nesse processo de reshoring, a gente percebe que os incentivos do governo eles estão voltados ao estímulo ao estabelecimento de centros de pesquisa e desenvolvimento ou investimentos em atividades de P&D, né, como forma também de atrair de volta as atividades manufatureiras, e aí uma série de instrumentos como benefícios fiscais, subsídios, descontos em terrenos para estimular o reshoring, oferta de incentivos para as multinacionais trazerem de volta atividades de produção e compras, né, não só produção, mas compras para utilizar tecnologias mais avançadas de manufatura. E aí, um dos exemplos que alguns dos trabalhos, né, das referências que a gente está usando apontam é a própria iniciativa da indústria 4.0 da Alemanha, que tem um impacto na criação de emprego de forma mais indireta, através da compra de máquinas, equipamentos e bens intermediários, além da utilização dos serviços locais. Então, no âmbito da iniciativa da indústria 4.0 da Alemanha, também promove-se esse processo de reshoring com um impacto, ainda que indireto, na geração de emprego. Bom, eu vou falar muito rápido aqui para passar a palavra de volta para o Cassolato, que, assim,
o desdobramento dessa discussão, né, o que nos interessa como objetivo final do projeto, né, como proposta principal do projeto, inclusive, é discutir os desafios para o desenvolvimento de todo esse processo, todas essas mudanças, para o desenvolvimento do complexo econômico industrial da saúde no Brasil. Então, a gente faz uma reflexão começa fazendo na primeira fase e está discutindo isso na segunda fase também, sobre os impactos dessas mudanças, né, de tendências nas políticas industriais de inovação dos países mais desenvolvidos sobre o desenvolvimento, né? Então, a gente propõe que tem que ser feita, nesse momento, uma reflexão no Brasil, né, nos países em desenvolvimento em geral, sobre qual é o espaço, né, que os países em desenvolvimento têm, nesse momento, diante dessas transformações, tanto na dinâmica de produção e inovação como no papel do Estado, qual é o espaço que os países menos desenvolvidos têm para fazer política industrial de inovação. Né? Então, uma das questões que a gente, né, coloca claramente é que, num cenário onde as grandes empresas multinacionais estão promovendo, né, apoiadas pelas suas políticas, pelas políticas dos seus países de origem, estão promovendo o reshoring, quer dizer, não dá mais para a gente pensar numa política industrial de inovação que seja baseada na ideia de promover a inserção das nossas firmas nas cadeias globais de valor. Né? Esse espaço ele está cada vez mais limitado, se é que ele em algum momento efetivamente representou um espaço, né, em termos de desenvolvimento produtivo e inovativo. Num cenário, né, num contexto de aumento do protecionismo, né, em relação dos países mais avançados em relação às suas empresas, que tipo de política industrial de inovação que os países menos desenvolvidos devem ou podem fazer, né, já que há um aumento da proteção por parte dos países mais avançados em relação às suas empresas? Além do aprofundamento do processo de financiarização. Então, todas essas questões, né, que a gente não cabe, a gente não tem nem espaço para discutir agora, aqui, nesse webinário, são questões que a gente está levantando e tentando aprofundar nessa segunda fase do projeto. E aqui eu volto a palavra para o Cassiolato fechar esse tema 1 e abrir o tema 2. Obrigado, Marina. Para fechar muito rápido, quer dizer, apenas a gente não tem tempo, evidentemente, peço desculpas. Várias dessas coisas que foram apresentadas aqui, elas, particularmente a mais recente, elas estão sendo objeto de discussão e análise. Então, na questão do reshoring, né, eu tenho vários textos em evidência que colocam muito em xeque essa visão otimista do reshoring. Eu tenho vários casos de empresas que já voltaram, que foram saindo da China, voltaram para os Estados Unidos e voltaram para a China de volta, tá? Por várias questões, inclusive de acesso ao mercado. Quer dizer, várias empresas, como o único mercado dinâmico no mundo, não é o único, mas o principal, é a China, né? Quer dizer, você sair da China sem o principal mercado, você tem perdas muito grandes. Então, as próprias empresas têm uma dificuldade muito grande de entrar nessa questão de uma maneira mais, digamos assim, singela, como às vezes pode parecer. Né? Então, em segundo lugar, quer dizer, você tem limites técnicos muito grandes para você mudar essa configuração das cadeias globais. E a gente está vendo alguma dessas coisas já no quadro atual, tendo em vista uma série de crises que estão acontecendo do ponto de vista de abastecimento nessas chamadas cadeias de suprimento. Então, mas tem vários desses pontos, não dá para discutir agora, né? A gente está trabalhando, a gente está discutindo, debatendo, fica para o debate se for interessante. Passar rapidamente, o tempo corre muito, né? Para o tema 2, né? E a professora Helena, que pode estar aqui, me pediu para que eu fizesse uma breve introdução antes do Marcelo colocar. Então, eu vou ver se eu consigo achar aqui qual é e fazer o compartilhamento aqui. Entende? Então, parece que está aparecendo aí, né? Então, basicamente, o tema 2 ele se refere fundamentalmente ao território, né? Pode ter passado muito batido aqui, mas a gente viu que o território tem sido importante também nesse debate global. Tá? Então, no relatório 1, que é esse que saiu no caderno de desenvolvimento, né? Você é colocado de uma forma muito explícita o que os autores consideraram, né, e a gente participou de uma maneira conjunta também, os principais aprendizados trazidos pela Covid-19. Quer dizer, primeiro, evidentemente, ficou claro aqui, a retomada do papel do Estado.
né? Apesar da capa da Veja e de outros, essa questão vai ser central nos próximos anos, né? Particularmente no quadro de uma concorrência com um país que está se tornando líder em quase tudo, onde você tem um Estado forte por trás e que coordena essas atividades como um todo. Então, o papel do Estado é muito importante. O segundo, evidentemente, traz de volta, traz de uma maneira muito trágica, digamos assim, né, a importância dos serviços públicos essenciais, né, com destaque à saúde, a ciência e tecnologia, a educação, água, saneamento, etc., apesar de que a gente continua nesse quadro. Então, num momento como esse, você teve, no caso brasileiro, por exemplo, uma privatização, no meu modo de ver, insana das atividades de saneamento. Mas, enfim, o texto responde um pouco melhor essa questão, né? Ela tornou também evidente consequências negativas fundamentais da mercantilização, privatização, financiarização das atividades e das organizações voltadas à saúde, ensino, pesquisa, etc., né? Insuficiência do modo de conhecimento que leva à descontextualização, sustentabilidade, separação, antagonismo do que é inseparável, né? Do ponto de vista do Sul Global, que é um outro item importante no capítulo ou no artigo apresentado no Caderno de Desenvolvimento, né, você explicita claramente a ideia dos limites que o atual modo de produção, e eu diria de consumo também, se demonstraram absolutamente patéticos, tendo em vista o que foi trazido pela pandemia. Então, ela traz para frente do debate a necessidade de se transformar as formas de produzir, consumir, descartar, etc., 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 tá? Colocando-se em xeque a ênfase dada a esses temas nas agendas de pesquisa, ensino, política, e que foram renovadas as perspectivas mais autônomas de sustentabilidade, né? Ela traz, algo que é muito caro para nós, da Rede CIST, a relevância dessa visão sistêmica contextualizada do desenvolvimento, né? E o território enquanto elemento central das análises e proposições de políticas de desenvolvimento como um todo e em relação à saúde de uma forma específica, que é o que está sendo trabalhado na segunda fase pelo grupo do tema 2, né? Ao mesmo tempo, a aceleração e o aprofundamento da digitalização é claramente mostrado pela pandemia, e a gente estava até conversando um pouco sobre isso do ponto de vista da nossa atividade principal enquanto professor, que é a atividade didática. Entende? Mas o mundo não será mais o mesmo do ponto de vista da sua relação com a digitalização, e isso é fundamentalmente mostrado pela pandemia, né? O ponto especificamente tratado, né, tanto no texto quanto no relatório final, que é aprofundado a um nível mais micro na fase atual pelo tema 2, é a ideia de se pensar um pouco o 6 e o sistema produtivo do ponto de vista das 5 macro-regiões brasileiras, né? Quer dizer, aí a gente usa, o Gadeira deixou isso claro na apresentação que ele fez ao longo do tempo, a gente usa um arcabouço conceitual muito centrado, né, em ideias, né, do Celso Furtado, e aí está colocada uma menção específica, né, ao que o Celso nos falava já nos anos 70. Né? O relatório final, esse de 2020, né, ele entra num detalhe um pouco maior, né, entrando nos determinantes multidimensionais da saúde, nessa perspectiva macro-regional, né, onde se analisa, o Marcelo pode falar com mais propriedade sobre isso, as desigualdades à luz das ODS, né, e o perfil epidemiológico totalmente diferenciado nas macro-regiões brasileiras, né? O sistema de saúde em perspectiva sistêmica e territorial é que é objeto de ação específica nessa fase da pesquisa, e a gente discute também desafios e respostas macro-regionais à Covid-19 e se conclui com ideias de política e estrito senso, né? Então, as principais conclusões que o SES, tirado pelo artigo no tema 2, né? Primeiro, é algo mais ou menos óbvio, que a distribuição, forma de acesso ao serviço de saúde das diferentes regiões do território brasileiro é altamente diferenciada, né? Portanto, exigiria políticas específicas, articulações específicas, organizações sistêmicas e do próprio SUS
de forma específica. Né? O núcleo mais avançado dos 6 e dos principais APLs de insumos é altamente concentrado no território brasileiro, leia-se a região sudeste, né? E ele é cada vez mais dependente de importações. Ele está, como muita da estrutura industrial brasileira, se tornando cada vez mais vazio. Né? A importância do mercado interno, que o Gardelha sinalizou também na apresentação dele, eu me lembro muito bem, e das compras do SUS como elemento importante para permitir capacitações e também experiências de políticas. Vários segmentos produtivos do SEIS oferecem importantes possibilidades que são específicas no território. Software, equipamento de pequeno porte, em toda a parte de mobiliário, subsistema de saúde de base química e biotecnológica, etc., etc. Né? E a própria ideia do subsistema de informação e conectividade, né? Ele pode realizar o seu alto potencial, a indústria 4.0, e reforçar as especificidades do ponto de vista de segurança e soberania sanitária e digital. Né? Importante se enfatizar que você teve importantes respostas macro-regionais e territoriais à Covid, né? Algumas delas que são responsáveis pelo sucesso relativo que a gente teve em algumas áreas e atividades no Brasil. Então, a gente sabe que alguns estados do Nordeste, como Piauí e Maranhão, por exemplo, eles têm um índice de óbitos por 100 mil habitantes muito inferior a São Paulo, a Rio de Janeiro, a das regiões mais avançadas. Né? E isso também é explicado pela forma como se organizou a gestão da crise nessas regiões. Né? Então, o Consórcio Interestadual do Desenvolvimento Sustentável no Nordeste é um caso importante a ser especificado, mas ele não se restringiu especificamente à Covid. Né? O caso da Covid, ele reuniu mais de 100 cientistas e pesquisadores, não apenas da região Nordeste, mas de outras regiões brasileiras, que voluntariamente trabalharam junto à sua coordenação, no primeiro momento na Bahia e no segundo momento no Piauí. Né? Você tem uma série de plataformas, né? A Monitora Covid, Brigada Especial da Saúde, rede de instituições de ciência e tecnologia no Nordeste, quer dizer, todos trabalhando de uma forma conjunta e que são responsáveis por parte desse sucesso. Volto a dizer, quer dizer, isso é importante no caso brasileiro, mas a gente tem exemplos de vários outros países em que alguns territórios, na Índia aconteceu isso muito, por exemplo, foram melhores que outros, tendo em vista coisas relativamente iguais. Né? Você teve também importantes inovações que saíram da infraestrutura do conhecimento. Na própria FRJ, a gente sabe de alguns exemplos em que isso aconteceu. Quer dizer, você poder utilizar rapidamente, com poucos recursos financeiros, as possibilidades da indústria 4.0 para viabilizar respiradores, viabilizar coisas com mais sofisticação tecnológica ou menos, né? Máscaras biodegradáveis a partir de esqueleto de crustáceos, por exemplo, na Universidade Federal de Campina Grande. Tem uma série de exemplos desse tipo. Né? Também muito importante são uma série de inovações comunitárias e movimentos sociais. Né? Algumas delas aqui perto da gente, como o da Maré, no Rio, que o professor Marcelo está estudando com detalhe no quadro atual. Né? E foram colocadas uma série de considerações e recomendações finais que eu vou passar rapidamente para poder passar a palavra para o Marcelo detalhar um pouco mais. Né? Então, a ideia de que a pandemia, além de colocar novas luzes sobre os sistemas produtivos, saúde, educação, etc., realçou ser fundamental a gente entender esse desafio de planejar o curto, médio e longo prazo. Né? Rever os focos das preocupações mundiais sobre o futuro da indústria, né? Pensando em abstração, sobrevivência, sustentabilidade e segurança da vida do planeta. Eu confesso que eu já vi alguns debates na internet aqui sobre o que fazer pós-Bolsonaro, né? E muita gente boa falando na velha indústria automobilística, etc. Quer dizer, 40 anos depois, não vamos ficar pensando no velho paradigma, vamos pensar de uma forma radicalmente nova um pouco para frente. Né? Garantir grau de autonomia territorial no desenvolvimento, produção, tecnologia, insumos, bens e serviços estratégicos, etc. Né? Superar tradicionais restrições e preconceitos, né? E formular usos e novos apropriados conhecimentos, teorias, indicadores e modelos analíticos. Tá? A pandemia, ao demonstrar quão antigamente estão ligados à saúde e o futuro igualitário sustentável, ela ressalta a sua posição central no conjunto das novas tecnologias e sistemas produtivos e inovativos portadores do futuro. Nossos serviços públicos essenciais, de cujo sucesso depende a saúde e o bem-estar da população. Né?
E reiteram-se, o texto é muito rico nisso, a especificidade desses serviços públicos especiais é algo que eu, Marina, Marcelo, Helena e outros já vemos dizendo há pelo menos 7, 8 anos, que a gente fica muito feliz de ver ser trazido para a frente do nosso debate mais uma vez. Né? Eu vou passar a palavra para o Marcelo agora, né? Porque a gente, como eu estava dizendo, fala demais, e senão o pobre do Marcelo ia ficar sem muito tempo para ele poder colocar suas considerações e o detalhamento dessa parte do projeto. Né? Bom, gente, vamos lá. Como você está vendo, Alberto, não bastou um webinário com Gadelha, e talvez nem 2 bastem para esgotar esse assunto. É verdade, é verdade. A gente já está avançando bem no tempo. E, na verdade, então, para também não estender demais, eu vou apresentar para você só um pouquinho o panorama das coisas que nós fizemos. Tá aparecendo para vocês aí? Tudo show. Tá? Aham. Ótimo. Então, entrar um pouco em detalhe, né, nas análises que nós realizamos nessa primeira fase da pesquisa, né, e lembrando sempre que ela teve como foco traçar um panorama, né, macro-regional ou regional das questões de saúde, né, e suas implicações para se repensar uma política a partir do SEIS, né, como elemento dinamizador do desenvolvimento, conforme o Cassalato colocou. Então, a gente partiu de um esquema analítico, né, que parte dessa questão importante colocada na literatura de saúde pública, né, da questão dos determinantes sociais da saúde, né, e como que as desigualdades socioeconômicas e espaciais elas acabam implicando nessas desigualdades em saúde, né? Tanto do ponto de vista do risco de adoecer e morrer, quanto do ponto de vista da desigualdade em termos de acesso a esses serviços de saúde, né? Implicando em necessidades, né, de ações de saúde preventivas, curativas, cuidadoras, reabilitadoras e promocionais. A gente tentou traçar um pouco um panorama dessas desigualdades macro-regionais à luz dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? E considerar, sobretudo, algumas coisas eu não trouxe aqui, como perfil epidemiológico, né? Mas, sobretudo, essa questão também do acesso, da capacidade de acesso das pessoas aos serviços de saúde, né? Nessas dimensões macro-regionais e regionais, que é determinado, de acordo com essa literatura específica, né, sobre diversos aspectos, né, dentre os quais a gente pode destacar esses 4. A disponibilidade dos próprios serviços, né, a acessibilidade a eles, a aceitabilidade e as capacidades, né, institucionais de provisão deles. Então, para tentar dar conta desse esquema analítico, a gente mobilizou uma série de informações e dados secundários para traçar, né, esse panorama, que não vai dar tempo de entrar muito em detalhe aqui, mas eu apenas trago alguns elementos exemplificadores aqui, né? Como, por exemplo, as desigualdades que a gente verifica de acordo com vários tipos de indicadores de desenvolvimento socioeconômico que a gente pode associar aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Eu trouxe apenas alguns, né, que podem ser considerados mais emblemáticos, né, como, por exemplo, a grande participação de famílias com até meio salário mínimo, principalmente nas regiões norte e nordeste, questões de informalidade, serviços de esgotamento, questões de déficit habitacional, por exemplo, que mantém, né, um quadro histórico crônico de desigualdade entre as grandes macro-regiões e que trazem implicações muito significativas, né, em termos de suas implicações para a saúde. Uma exemplificação simples pode se dar, né, por exemplo, a partir disso aqui, que doenças relacionadas ao saneamento ambiental inadequado, né? Pegando dados do DataSUS relacionados a internações por 100 mil habitantes. Então, essas internações por 100 mil habitantes, elas reproduzem, de certa forma, essas iniquidades macro-regionais de forma muito clara, em termos da magnitude dos dados, né?
a gente vendo eles para as várias macro-regiões, você vê uma tendência leve de redução, né? Contudo, a escala comparada por 100 mil habitantes é absurdamente maior no Norte e Nordeste, né? Que tem a ver justamente com essas várias questões, os determinantes sociais de saúde que impactam de forma significativa e direta sobre a saúde da população. E, portanto, a gente falar de pensar uma estratégia de saúde do SUS é, em grande medida, atuar sobre esses determinantes sociais da saúde, sobre a saúde no sentido amplo, né, do processo de saúde e doença e como isso se dá ao longo do tempo, e não apenas em termos de estruturação da infraestrutura de serviços, de atendimento, né, a questão que a gente enfatizou muito. Para avançar nessa discussão regional, né, a gente se debruçou muito a partir da escala, né, de organização e planejamento determinada pelo próprio marco ordenador do SUS, né? Principalmente a partir do NOAS 2001, 2002, estabelece as diretrizes para o padrão de regionalização da saúde, consolidado a partir com o Pacto da Saúde, né, de 2006 em diante. E a gente identificou, portanto, essa dimensão, uma dimensão relevante para a gente aprofundar essa análise, do ponto de vista de vários aspectos, né? Na medida em que se estabelece a escala adequada para a provisão de serviços de média e alta complexidade, para quem não é muito da área, né, você tem uma separação dos serviços de saúde em básica, média complexidade e alta complexidade. Básica sendo os postos de saúde, as atividades curativas simples, as atividades preventivas, promocionais, etc. A média complexidade sendo representada maior parte, né, por UPAs e parte também pronto atendimento de hospitais, né, e a alta complexidade, intervenções de maior calibre e complexidade, né, como o próprio nome sugere. Mas há uma proposta de organização do Sistema Único de Saúde de forma que 60%, 70% das necessidades de saúde das populações sejam atendidas, no mínimo 60%, 70%, dentro das próprias regiões de saúde, né? Isso coloca, portanto, uma questão, uma pergunta: como é que está a organização desses fluxos regionais, né, e que implicações isso traz para a sua organização? Também é uma dimensão relevante, do ponto de vista, a gente pensar nos desafios, né, de adensamento de uma base produtiva, tanto do ponto de vista estratégico de desenvolvimento, de política econômica, de desenvolvimento econômico, quanto do ponto de vista fundamental, estrutural, né, de funcionamento do sistema de saúde, como a gente viu no início da pandemia, limitações de acesso, capacidade de produção, etc., de coisas essenciais, né? E uma dependência de importação muito significativa. É uma dimensão de planejamento regional que permite você articular diferentes espaços de políticas públicas, como educação, infraestrutura, indústria, etc. E também uma dimensão importante em termos da proximidade e da capacidade de você mobilizar uma questão que emerge muito importante, principalmente nos estudos que nós estamos fazendo agora, quando a gente está aterrissando em territórios específicos, da necessidade de participação social, que é um dos princípios norteadores do SUS, junto à integralidade, universalidade, etc., né? E a construção participativa desse sistema de saúde, que permite, nessa escala, você ter, pelo menos, algum tipo de participação efetiva, estruturação de colegiados e órgãos, né, que você consiga ter essas coisas. Bom, as regiões de saúde são essas aqui, né, um mapinha mais ou menos. E a gente trouxe alguns dados aqui, né? Primeiro, tratando daquela dimensão da disponibilidade, né, que é muito interessante a gente verificar esses dois dados aqui. No lado esquerdo, né, o mapa de médicos por 1.000 habitantes nas regiões de saúde brasileiras. E do lado direito, a cobertura de equipes de saúde da família nas regiões de saúde brasileiras. Médicos, no sentido geral, né, pode estar associado a uma lógica mais curativa, né, enquanto que a estratégia de saúde da família ela é o eixo norteador da atenção básica à saúde no Brasil, né? E ela orienta-se por uma lógica de proximidade, de equipes formadas por profissionais com diferentes capacitações, né? Havendo necessariamente um médico, mas sendo formado essencialmente por enfermeiros, técnicos auxiliares e agentes comunitários de saúde, e tendo cada equipe a sua
atuação circunscrita a um território específico, criando-se uma relação de proximidade, conhecimento e desempenhando, sobretudo, ações preventivas. Né? Então, parece que assim, esse olhar macro-regional sugere um trade-off muito estranho, né? Entre uma infraestrutura ampla, complexa, curativa e a necessidade maior de você atuar com a saúde da família numa lógica preventiva, onde que essa estrutura complexa, curativa, não está constituída de forma tão clara. Isso é reforçado quando a gente incorpora também esse dado do leitos hospitalares por 1.000 habitantes, né? Que você pode colar sobre o de médicos, né? E quase que parece uma xerox um do outro, né? Em oposição a essa perspectiva de saúde da família. A gente fez um exercício, né, a partir do estudo que foi publicado pelo PGE, né, de região de influência das cidades, a REGIC. Ele foi construído com dados de 2018 e foi publicado em 2020, né, trazendo, entre uma das suas análises, a questão, né, dos deslocamentos para acesso a serviços de saúde e a determinação, portanto, de centralidades, né, a partir desses deslocamentos para serviços de saúde. Na verdade, a REGIC ela é muito mais ampla que isso, né? Ela cria uma metodologia complexa para determinar centralidades numa perspectiva multidimensional, né? Mas tem esse recorte específico da saúde. A gente se beneficiou um pouco dos dados primários levantados nessa pesquisa e propusemos um aprofundamento metodológico, né? Conciliando ele com dados do Sistema de Informações Hospitalares, do DataSUS, para conseguir verificar a taxa efetiva de cobertura da estrutura de provisão de serviços de atendimento hospitalar dos municípios vis-à-vis as necessidades da população desses mesmos municípios. E criar, por assim dizer, uma estatística de saldo líquido, né? Se ele estiver abaixo de 1, significa que o município não tem, assim, novos fora, né? Com alguma abstração, a dimensão e a capacidade de prover atendimento para toda a sua própria população. E à medida que esse dado é maior do que 1, o município tem valor 2, 3, até mais, né? Ele é um grande polo que, além de prover a população local, provê também populações de outras regiões. A partir dessa adaptação metodológica, realizamos um exercício analítico para 2 regiões de saúde brasileiras, né? Do lado esquerdo aqui, o foco na região de saúde serrana, né? Pegando de Petrópolis, Nova Friburgo e outros municípios até a fronteira do estado, e identificando, de acordo com o tamanho aqui dos marcadores, o grau de centralidade desses municípios nessa rede de provisão de serviços de saúde e as ligações expressando justamente esses deslocamentos, né? E verificando que mesmo numa região relativamente desenvolvida, onde a gente encontra com cidades médias bem estruturadas, como Petrópolis, Teresópolis, Nova Friburgo, a gente ainda tem como principal centralidade, em termos de provisão de serviços de média e alta complexidade, a cidade do Rio de Janeiro, né? E, portanto, havendo um espaço significativo para se avançar ainda no padrão de regionalização, você tendo nessa região serrana, aqui nos municípios que a compõem, uma população de quase 1 milhão de habitantes, né, que justifica você ter uma estrutura complexa de provisão. E para contrapor, né, uma característica mais nordestina, né, de um interior, né, mais esvaziado, com muitas pequenas cidades, né, com grande número de cidades de 5, 6, 7 mil habitantes no máximo, a região aqui de Caicó, né, e mostrando como você tem 2 cidades aqui com alguma centralidade razoável, mas uma centralidade absurda sendo determinada pela Instituto de Provisão de Serviços da capital, né, e, portanto, sobrecarregando, sobretudo, a capacidade de provisão de serviços na capital, né, tem aquela lógica das ambulâncias, né, na estrada como uma característica típica. A extrapolação desse tipo de análise, né, só isso aqui daria para fazer um webinar inteiro, a gente discutir, abrir isso aqui com mais detalhe. A gente não botando os fluxos, mas sim apenas o grau de centralidade dos municípios brasileiros, né? E do lado esquerdo aquele percentual, né, que a gente falou, né, relacionado ao percentual de munícipes atendidos na própria região de saúde, né?
E a gente, a partir da contraposição desses dois mapas, né, a gente identifica coisas muito claras, né? Primeiro, na análise mais padrão que o IBGE publicou de centralidades, obviamente, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília aparecem como as grandes centralidades, né? Mas se a gente atua esse ajuste metodológico, a gente consegue identificar de forma mais clara um padrão muito característico, né? Que, por exemplo, se a gente olhar o Nordeste, a gente vê percentuais elevados nas capitais, no litoral, né? E um hinterland, por assim dizer, né? Muito esvaziado. E é por isso que Recife, né, desponta como a cidade com o maior grau de centralidade de todos na análise, né? Em termos da quantidade de pessoas que ela agrega e traz para si para prover esses serviços de saúde, né? Um outro caso típico também interessante é Teresina, né, que está sendo alvo da nossa pesquisa aqui, né, nessa nova fase, no Piauí, em que as características de uma capital com alguma estrutura, né, um vazio do seu interior dentro do próprio estado do Piauí, do Maranhão também, faz com que elas exerçam um papel de centralidade absurdamente elevado, né? Por outro lado, no Sul e Sudeste, você tem alguma centralidade em algumas capitais, mas principalmente determinado pela precariedade da provisão nos municípios de região metropolitana, né? Que é o caso, por exemplo, de Rio de Janeiro, de São Paulo, de forma muito clara, e Belo Horizonte também, né? Então, esse tipo de análise ela abre todo o universo para se discutir implicações em termos de organização regional dessa provisão de serviços de saúde. E é muito interessante, né, que quando foi publicada essa pesquisa, em 2020, o IBGE falou, olha, as médias de quilômetros de deslocamento para acesso a serviço de alta complexidade são muito significativas, né? E a gente, portanto, fez essa análise para 2018, eu não cheguei a colocar aqui, e a gente repetiu essa mesma análise para o primeiro semestre de 2021. Né? E o grau de centralidade, as distâncias percorridas não se alteraram em nada. Na verdade, algumas regiões elas se reforçaram pela própria lógica da constituição de hospitais de campanha, ampliação de infraestrutura de atendimento nas capitais. Então, numa lógica da pandemia, onde você quer evitar deslocamentos, você, na verdade, reforçou uma lógica de centralidades excessivas, né, com perfil de deslocamento, que vai bater nos princípios do próprio SUS, né, de igualdade no acesso, né? Que se você tem que percorrer 200, 300, 400 quilômetros, você não tem mais condições iguais de acesso, né? Mesmo que formalmente assim o tenha. A gente buscou também discutir a questão do seu ponto de vista da acessibilidade em termos tecnológicos, né? Explorando essas dimensões aqui da capacidade das unidades de serviço de saúde em prover e atuar, né, a partir de novas tecnologias, né? Isso mostra aqui um claro quadro desafiador, né, em que você tem 10% das unidades de saúde em certas regiões que não usam sequer um computador, em que a gente está falando de telemedicina, indústria 4.0, etc. Você tem amplas partes aqui com capacidade de conexão de dados de internet muito baixo, e em que as práticas e rotinas de organização de dados dos pacientes em prontuários ainda foi feita de forma apenas manual, né? E, portanto, de forma muito precária. Então, isso aqui estabelece uma dimensão de desafio em termos, né, de você avançar para essas novas tecnologias muito significativo. Em termos de capacidade institucional, né, tem muito a ver com a própria gestão do serviço de saúde, ao funcionamento, né, as pactuações regionais, né, as câmaras intergestores bipartite e tripartite que regem essa governança do SUS, por assim dizer. Mas tem muito a ver também com a própria participação social, né, que é um dos preceitos fundamentais do SUS. E para tentar explorar um pouco isso, a gente buscou estabelecer um indicador sintético para caracterizar o quadro, né, institucional municipal relacionado à saúde, né, incorporando elementos como caráter e funções dos conselhos municipais de saúde, frequência de suas reuniões, disponibilidade de infraestrutura, a diversidade de atores da sociedade que participam desses, né? E se vê claramente um padrão muito heterogêneo
né? E, portanto, ainda com um grau de desenvolvimento muito mediano, né? Em termos da maior parte do país, o que também reforça um pouco as perspectivas desses desafios. Em termos assim também das capacidades relacionadas a ensino e pesquisa, né? A gente explorou dados detalhados a respeito da formação, né? E uma coisa que se discute muito nessa área é o perfil formativo, né, dos profissionais, principalmente quando a gente está falando de médicos, quando você tem aquela lógica, né, que o médico já acha que vai sair da faculdade ganhando R$30 mil no mínimo, né, senão ele é um médico fracassado, né, com uma especialidade maravilhosa, em oposição a uma lógica formativa que seria mais adequada, né, a um sistema público de saúde, que seria uma formação generalista, né, e, portanto, se estabelece significativos desafios para você avançar numa lógica disso. Por exemplo, quando você vê a capacidade dos diferentes municípios e regiões de saúde de prover infraestrutura básica de formação, né? Principalmente você pensando, né, nas unidades auxiliares, em que você tem importantes atividades de internato, de atividades teórico-práticas, de estágios, etc., para a formação numa lógica orientada à saúde pública, né? Você tem um grande vazio nesse sentido, o que reforça, né, numa perspectiva territorial, esse padrão de formação do médico, né, da especialidade, focado nas grandes capitais. Esse mapa da direita aqui, quando a gente fala de ensino superior, parece colar bem com aquele outro que a gente viu, né, da infraestrutura de médicos, provisão de hospitais, etc. A gente empreendeu também uma análise, um detalhamento, né, daquilo que a gente pode chamar dos principais APLs, né, em setores industriais, desculpa, do complexo econômico industrial da saúde, né? Então, rapidamente destacar aqui, né, grande concentração, como era de se esperar, em Rio, São Paulo e outros, né? Mas também com algumas tendências potenciais, né, de desconcentração, espraiamento, principalmente algumas coisas para o interior de Paraná, algumas coisas para Goiás, né? E algumas competências relevantes estabelecidas em Recife, né, em Ceará, a partir do Ceará também com a própria atuação da Fiocruz regional, tendo um papel importante de mobilizar, estimular uma base de competências produtivas lá. Bom, passar rapidamente aqui, né? Então, assim, também a gente tentando ver os principais APLs, onde estão constituídos, né, em termos desses vários grupos de produtos, né, de uma base mecânica, eletrônica de materiais, né, onde se destaca mais uma vez, como se esperar, né, São Paulo, mas também aparecem umas coisas interessantes, né, como Santa Rita de Sapucaí, né, e algumas coisas fora, como Recife, Fortaleza, Salvador, né, principalmente a gente pensando aqui nesses tipos de produtos, né, que equipamentos médicos hospitalares não eletrônicos, mobiliário médico hospitalar, equipamentos ortopédicos e próteses são de uma complexidade tecnológica baixa média, né, baseado principalmente numa base mecânica e, portanto, há competências significativas em vários arranjos produtivos, né, para que se articule essas competências produtivas em torno da provisão de produtos para o SUS, né, a partir que você tem uma lógica de organização, de compra pública, de demanda, que possa ser organizado por uma lógica regionalizada. E isso é um grande desafio do ponto de vista, né, do marco legal, né, de compras públicas, né, que a gente conhece bem. E, sobretudo, também, quando a gente pensa em termos dos desdobramentos e ampliações das mobilização de competências produtivas e inovativas no complexo econômico industrial da saúde, tendo em vista várias áreas em que você tem um grau de competências relevante de profissionais, né? Como, por exemplo, em componentes eletrônicos, desenvolvimento de software, equipamentos eletrônicos de informática, PD, ciências físicas e naturais. Isso com dados da RAIS, né, de estabelecimentos. E, portanto, isso dá um pouco mais de materialidade àquilo que o Cassiolato vinha falando, né, do potencial que você tem em atividades sobretudo em atividades de média e baixa complexidade tecnológica, de mobilizar a saúde, né, e o SUS como uma alavanca dinamizadora de atividades produtivas, né, que possui fortes e diversos encadeamentos produtivos, né? Então,
Só para concluir, tinha outras coisas aqui, mas eu vou passar para a gente ter tempo para conversar um pouco, né? Isso sintetiza um pouco o referencial analítico que a gente está olhando, que a gente vai se debruçar agora em 3 casos específicos de estudos, né? Eu, especificamente, estou olhando comunidades de Maré, Manguinhos, e o seu entorno na área da Leopoldina, aqui no Rio de Janeiro, né? A partir de uma lógica, né, de arranjo produtivo local, tentando olhar como que está esse subsistema de produção e inovação e o complexo econômico industrial dentro dele, mas levando em consideração em mais detalhe também outras atividades, né, onde há um potencial de mobilização e dinamização, além dessas, onde há competências relevantes também, para indústrias mais amplas de confecções, móveis, calçado, construção civil, alimentos, serviços, saneamento, lixo, resíduo, moradia, mobilidade, educação, energia, conexão. Esses aqui, sobretudo, relacionados à ideia, né, de que uma estratégia de política pública mobilizadora de atividades produtivas em saúde tem que mobilizar essas atividades aqui, que estão relacionadas a serviços públicos essenciais, porque são determinantes fundamentais da saúde, como a gente começou lá no início, aqui, em termos das iniquidades, né, e do risco de adoecer, estabelece. Então, o Cassiolato já adiantou algumas das conclusões gerais que a gente trouxe nesse estudo, né, porque a doutora Helena não pôde estar conosco. Então, eu vou encerrar aqui só para abrir esse leque de questões e a gente pode conversar mais detalhes, que foi interessante. Obrigado, Marcelo. Obrigado também, Cassiolato, Marina.